após o ministro Luiz Fux afirmar que vai reavaliar a pena de 14 anos de prisão que foi proposta a Débora dos Santos, a defesa da cabeleireira divulgou uma nota manifestando preocupação sobre essas declarações. Em determinado momento, o magistrado afirmou que o judiciário já julgou sob violenta emoção, levando os advogados a dizer que, quando o magistrado reconhece publicamente que sentenças foram proferidas sob emoção e podem ter sido exageradas, fica evidente que houve um afastamento dos princípios fundamentais do devido processo legal. A defesa também pede no texto que a Corte reveja urgentemente as condenações desproporcionais, que respeite o princípio da proporcionalidade das penas, evitando assim decisões arbitrárias. Essa a manifestação da defesa da cabeleireira Débora dos Santos, que está sendo inclusive julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, a gente repercute aqui as manifestações da defesa da cabeleireira Débora dos Santos, que emitiu uma nota manifestando preocupação com as falas de Luiz Fux, especialmente quando ele diz que, possivelmente, sob a emoção do momento, penas podem ter sido atribuídas de forma exagerada aos condenados do dia 8 de janeiro. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer as impressões acerca, claro, da manifestação de Luiz Fux, quando ele traz esse aspecto da emoção e conecta a possibilidade dessa emoção ter interferido, talvez, na maneira como o magistrado acaba imputando determinada pena àquela pessoa que está sendo julgada e, naturalmente, no que isso pode reverberar, repercutir para a Débora, por meio da sua defesa, mas também para outros condenados. Beraldo. Olha, Caniato, primeiro é preciso reconhecer a gravidade da declaração feita por Luiz Fux, tendo em vista que a Corte Suprema do país existe justamente para evitar que a emoção interfira na interpretação e aplicação da lei. É claro, e ele mencionou isso também em algum momento, debaixo da toga também tem coração, mas o papel de quem ali está é ter consciência de que o trabalho a ser realizado é de aplicação do espírito da Constituição Federal, é ter certeza que aquilo que a Assembleia Constituinte definiu, que era o texto final da Constituição, e uma vez essa Constituição promulgada, que ela seja seguida. Caso haja, a partir dos artigos constitucionais, algum tipo de desequilíbrio que seja verificado, existe então o Congresso Nacional com a prerrogativa de fazer alterações no texto constitucional. Claro que se não for uma questão ali da Constituição que esteja prevista em cláusula pétrea, mas o Congresso existe e por isso existe o equilíbrio entre os poderes, Caniato. Então, a frase dita, a expressão utilizada pelo ministro Luiz Fux, reconhecendo ali, naquela circunstância, que a emoção teve espaço nas decisões tomadas, isso demonstra que estamos passando por um momento bastante grave da história do nosso judiciário, da nossa Suprema Corte. Pois bem, o desafio, Caniato, é como corrigir isso, porque este desequilíbrio e estes excessos cometidos, eles começam a colocar por terra todo o senso de justiça, e no caso específico de Débora dos Santos, a gente precisa lembrar, inclusive, Caniato, uma pessoa comum, uma cabeleireira, batalhadora, estava ali trabalhando, ganhando seu dinheiro para pagar suas contas, até onde sei, sem uma vida... Beraldo, o seu áudio deu um probleminha por alguma razão, talvez seja a conexão, daqui a pouco a gente retoma com o Beraldo e ele conclui essa reflexão sobre a manifestação de Luiz Fux e também essa nota que foi emitida pela defesa da cabeleireira Débora. Então eu passo agora para o Roberto Mota, só reforçando a informação para as pessoas que nos acompanham.
A cabeleireira Débora está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal e ela já tem 2 votos para ser justamente condenada a mais de 14 anos de prisão, mais multa e também pagamento de uma indenização coletiva. E ela é acusada de 5 crimes. Mota, queria que você retomasse aquela reflexão que você chegou a introduzir sobre o posicionamento de Luiz Fux, mas fazendo a conexão com essa nota emitida pela defesa de Débora Rodrigues, quando eles mencionam essa declaração de Luiz Fux, quando ele fala que, sob a emoção do momento, possivelmente juízes podem atribuir uma pena exagerada a uma pessoa que se tornou ré, no caso, a Débora, ré de 5 crimes, inclusive. A declaração do ministro Fux me parece uma declaração bastante corajosa. Mas eu não acho que ela em si traga algum fato novo. Porque se o juiz não pode julgar uma causa na qual ele é a vítima, é justamente por isso. Imagine, você é vítima de uma tentativa de assalto, um sujeito aponta uma arma contra você, atira em você, te fere, talvez mate um ente querido seu, e aí você vai ser encarregado pela justiça de decidir que pena aquele criminoso vai receber. É óbvio que as suas emoções vão influenciar nisso. É óbvio. Eu acho que não existe nenhum ser humano que conseguisse fazer um julgamento desse sem deixar que as emoções influenciassem. É por isso que um juiz não pode ser envolvido num caso em que ele próprio é a vítima. O que se aplica para um juiz se aplica para todos. Meu entendimento, Caniato, é de que esse era um princípio básico do direito, principalmente do direito penal. Agora, a gente viu uma transformação nisso no Brasil. A gente viu as pessoas achando isso como uma coisa normal. E isso não está acontecendo em qualquer corte. Isso está acontecendo na corte mais elevada do nosso judiciário. Então, eu acho que essa declaração do ministro Fux não traz propriamente um fato novo, mas faz soar um importante alerta moral. Pois é, agora eu retomo com o Cristiano Beraldo. A gente só teve um problema no áudio, já conseguimos fazer o reparo, uma nova conexão. Beraldo, você já entrava na parte final do seu comentário, tratando das questões que envolvem posicionamento de Luiz Fux, no caso da cabeleireira Débora, e também a manifestação da defesa dos advogados da Débora. Beraldo. Pois é, não, só para concluir, Caniato, o que eu chamava a atenção é o fato de que esses casos, que envolvem pessoas como a Débora dos Santos, a cabeleireira, até onde sei, de vida modesta no interior de São Paulo, de repente são presas a partir de um caso que acontece no Supremo Tribunal Federal e impõe à família um desafio gigantesco, que é pagar uma defesa numa cidade tão cara e tão distante quanto Brasília, e que tem ali, nessa atuação da advocacia dentro do Supremo Tribunal Federal, aspectos muito particulares que você não pode simplesmente ali na esquina pegar um advogado barato para tratar. Afinal de contas, é a liberdade de uma mãe que está em jogo. Imagina o desespero dessa família e os sacrifícios que tem que fazer para pagar uma defesa que esteja à altura do desafio que se apresenta. Então, Caniato, tudo isso vai minando o senso de justiça, que é essencial num país efetivamente democrático. E chamou atenção também na manifestação do ministro Fux, no dia de ontem, quando ele menciona erros e acertos e a necessidade ou a obrigação que os seres humanos, enfim, juristas, magistrados precisam refletir sobre essas situações. Eu até consegui achar o trecho aqui. Ele falou: eu acho que os juízes na sua vida têm sempre de refletir os erros e acertos. Até porque, como o ministro Dino, de uma forma mais lúdica, destacou, ele relembrou uma fala do ministro Dino, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós tenhamos essa capacidade de refletir, fecho aspas, essa
uma das falas, uma das reflexões do ministro Luiz Fux. Dávila, como você avaliou essa posição, essa nota que foi emitida pela defesa da cabeleireira Débora? É uma nota importante, porque a atitude do ministro Fux, ela abre sim, Mota, um novo precedente. O novo precedente é que se tem um membro do Judiciário, do Supremo, questionando a decisão tomada, isto abre um precedente para a defesa. A defesa pode amanhã entrar com embargos declaratórios, pode questionar a própria decisão do Supremo. Então isso é muito importante, coisa que não aconteceria se fosse uma decisão unânime. Então essa me parece uma diferença importante. A segunda diferença que me parece é que o ministro Fux, felizmente, está preocupado, sim, com a reputação e a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. E ao tomar essa atitude de rever a pena, questionar a dosimetria, questionou ontem mesmo a validade da delação premiada de Mauro Cid, que foi feita sob coerção, e ele acha que isso é muito esquisito, muito estranho. Portanto, as atitudes de Fux mostram uma pessoa que está preocupada como um julgamento desse pode desvirtuar ainda mais a imagem do Supremo Tribunal Federal. E isso é importante, alguém pensando nas instituições. E essa declaração de que debaixo da toga tem um coração, e o Beraldo também mencionou isso, tem um ponto muito importante. Uma das virtudes cardeais para exercer um cargo no Supremo Tribunal Federal é a temperança. O que é a temperança? Que virtude é essa temperança que existe, Canhato, desde os filósofos estoicos, lá 200 depois de Cristo, né? Então ele tem um ponto importante. A temperança é o comedimento, é a moderação, é justamente essa história de se atrelar à lei, ao texto constitucional. E as atitudes que vêm sendo tomadas no Supremo em relação a esses casos é a de destemperança. E a destemperança faz com que exagere a mão nas penas, nas condenações, nas narrativas, ao ignorar a lei e a Constituição e achar que agora você é um justiceiro que tem que salvar a democracia de organizações criminosas. Tudo isso vai poluindo o julgamento e vai transformando o julgamento num verdadeiro tribunal de exceção. E isso é muito ruim para o Supremo. Então, a meu ver, a atitude do ministro Fux é quase chamando a consciência de demais membros, não só da primeira turma, mas da Corte, para a volta da temperança. As nossas decisões no Supremo precisam ser conduzidas pela temperança. Quem sabe, com essa virtude, o Supremo consiga rever não só decisões, mas a sua própria conduta. Deixa de agir como justiceiro e passe a agir novamente como uma corte constitucional. Débora dos Santos tem 39 anos, trabalha no segmento de beleza, cabeleireira, manicure, acusada de ter praticado 5 crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado. Mota, o Dávila fala em precedente aberto pela manifestação do ministro Luiz Fux. Você acha que isso pode contaminar, positivamente a corte? Sabe, um posicionamento envergonhado de algum ministro, que ele não se manifesta porque talvez um outro ministro tenha tomado conta daquela situação, meio que tratorando todos os processos, e aí Luiz Fux, mais respeitado, mais tempo de corte, se manifesta, ele pode abrir a porteira para que outros também concordem. De fato, talvez tenha sido exagerado. Você acredita nisso, Mota? Não acredito. O Dávila disse que isso abriria uma oportunidade para que a defesa entrasse com embargos. Quem vai julgar esses embargos? É alguma corte ultra superior? Ou são as mesmas pessoas? Qual é a razão para se esperar qualquer decisão diferente das que foram tomadas agora? Meus amigos,
o que está acontecendo, esses fatos que nós estamos discutindo, eles vêm acontecendo há meses ou anos. Nada disso foi uma decisão tomada de supetão em 5 minutos. Quantas pessoas já foram processadas e condenadas e quantos ainda estão no processo? Salvo engano, são centenas de pessoas. As pessoas, todas as pessoas envolvidas nesse processo, me parece, tiveram muito tempo para pensar, refletir. Foram muitas noites que se decorreram desde 8 de janeiro de 2022 até hoje, né? Certamente muita gente teve a oportunidade de botar a cabeça no travesseiro, pensar, fazer aquela reflexão. Mais uma vez, eu louvo a atitude do ministro Luiz Fux. Acho que ela tem uma importância moral muito grande, ela tem uma importância simbólica muito grande, Caniato. Eu encontro muita gente pela rua. Ontem mesmo eu fui a Brasília participar do Fórum de Segurança, eu fui na terça, voltei ontem, sempre encontro muita gente, as pessoas vêm falar comigo emocionadas, algumas verdadeiramente desesperadas, perguntando, Mota, mas onde é que isso vai parar? Quando é que isso vai parar? E a mensagem que o ministro Fux traz com essa colocação dele é uma mensagem de esperança. Qualquer esperança é melhor do que nenhuma. Mas a gente não pode ser poliana. A gente não pode interpretar isso como se isso fosse a resolução de um dilema que não vai ser resolvido por uma única declaração de um ministro. Esse é um problema que o Estado brasileiro construiu. Não foi um único órgão, não foi uma única pessoa. Foram diversas instituições do Estado brasileiro, e isso é importante lembrar, com o apoio de uma parcela significativa da sua classe política. Essa é uma construção coletiva, para usar uma expressão que a esquerda adora. É uma construção coletivista. Então, é o Estado brasileiro que tem que tomar consciência do que está acontecendo, são os políticos brasileiros que têm que usar os instrumentos que estão à sua disposição, os instrumentos que o Estado de Direito, que a democracia, que a República colocam à disposição deles. Nesse momento, a gente só pode agradecer e elogiar a atitude do ministro Fux. Você, Beraldo, poderia ser aberta uma nova estrada de perspectivas de, talvez, de revisão das penas? O posicionamento de Luiz Fux tem essa questão bem levantada pelo Mota. Os embargos e as manifestações das defesas acerca de uma revisão. Isso seria apreciado pelo mesmo grupo, né? Pelo mesmo colegiado. Mas você acha que eles poderiam se sensibilizar com a manifestação de Luiz Fux e talvez rever pontualmente algumas penas impostas aos condenados, como no caso da Débora? Caniato, a minha forma de enxergar o que está acontecendo atualmente, ela, no Supremo Tribunal Federal, ela vai no sentido de, apesar da manifestação do ministro Fux citar a emoção que está contaminando algumas decisões, a gente não pode misturar as coisas. Sensibilidade não é um elemento que está em alta nesse momento. Esta emoção que vem fazendo parte das decisões, ela é uma emoção voltada para si próprio. Não é uma emoção no sentido de empatia, fiquei emocionado com o outro, não é isso. Eu estou emocionado porque estou contaminado de uma motivação para atender algo que pessoalmente me parece caro. Então, a gente vê que o caminho adotado foi um caminho extremamente ruim, porque eu não tenho a menor dúvida de que tudo isso que está acontecendo será revisto. Agora,
será revisto a partir da manifestação do ministro Fux, eu não sei por quê. Tenho certeza também que o ministro Fux, já agora, deve estar sofrendo pressões para recuar, para não mais fazer esse tipo de declaração que deixa a corte exposta. Essa é a preocupação que vem de dentro. Não expor esse desentendimento, essa diferença de percepção para que a corte permaneça unida, forte, resista a todas as pressões. Entretanto, os danos que este tipo de comportamento está causando à institucionalidade brasileira e mais, à democracia brasileira, apesar de democracia ser a desculpa utilizada para determinadas atitudes que ultrapassam a lei, a democracia brasileira que a cada dia vai se enfraquecendo. Por isso, acredito eu, nós não temos vocação para sermos ditadura autoritária. Então, vai chegar um tempo em que tudo que está acontecendo será revisto. A minha percepção pessoal, isso acontecerá diante de uma nova Constituição que precisará ser escrita no sentido de preservar a independência dos poderes, os pilares essenciais da democracia e valorizar a população brasileira, o povo brasileiro. É o Estado que serve ao povo e não mais o povo que sirva ao Estado, porque essa tem sido a nossa história. Então, tenhamos paciência e fiquemos aqui na torcida para que o ministro Fux não recue e seja habilidoso para construir essas correções já de agora. Acompanhar se ele vai conseguir se manter firme nesse propósito. Ele vai fazer a avaliação sobre o episódio da Débora, cabeleireira Débora, pediu mais tempo para avaliar o caso, para depois manifestar o seu voto. Mas assim, logo que ele fez essa manifestação no dia de ontem, viu, Dávila? O ministro Alexandre, que é o relator do caso, de bate-pronto, fez também uma manifestação. Só quero trazer um aspecto destacado pelo ministro Alexandre. Ele disse: as pessoas não podem esquecer, não podem relativizar a questão da dosimetria, essa questão da discussão. Eu e o ministro Zanin, nós mesmos divergimos em muitos casos na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Aí eu fecho aspas e lembro um pouco do que disse há pouco o Mota, né? Dessa dificuldade, ainda que tenha uma voz diferente ali, que pense de forma diferente da maioria, né, Dávila? A dificuldade seria muito grande em conseguir nadar nessa maré, né? Nadar na contramão. Mas, enfim, você não acha que pode ser a abertura de um movimento que pode, inclusive, fortalecer esse movimento que acontece em um outro poder, na Câmara dos Deputados, Dávila? Você acha que as coisas não acabam se conectando? Com certeza, elas acabam se conectando. Do jeito que anda lá, pode acelerar o processo na Câmara da votação do projeto da anistia do 8 de janeiro. Mas eu quero lembrar aqui duas coisas. Primeiro, o Supremo já passou por revisão de posicionamento várias vezes, aliás, para o mal, inclusive. Nós tivemos um Supremo que apoiou completamente a Lava Jato, apoiou inclusive a condenação do presidente Lula à época, e depois, por causa de embargos e coisas, acabou revendo tudo isso. Todo o escândalo dos mensaleiros aí, da turma envolvida em Lava Jato, que foi condenada e condenação ratificada no Supremo, depois, por causa dos embargos, passou tempo e isso foi suspenso. Infelizmente, os embargos funcionaram para o lado do mal, não para o lado do bem. Mas, enfim, existe essa história de, ao ingressar com embargos, a corte rever posturas. É que essa revisão de postura num assunto tão acalorado como esse não vai ser feito imediatamente. Vai demorar um tempo para que possa entrar com um embargo desse e haja algum tipo de mudança de atitude.
O segundo ponto a ser esclarecido é o timing, o momento no qual o ministro Fux fez colocou o seu posicionamento. Por que isso é importante, Caniato? Porque o julgamento da questão do processo, do indiciamento do ex-presidente Bolsonaro vai começar agora. É agora que começa. Agora que vai começar o julgamento de fato, ou seja, a acusação, a defesa, colocando suas opiniões. Portanto, ter tido um posicionamento desse na abertura, ou seja, na aceitação do processo, é algo importante, porque daqui para frente a defesa, a colocação dos argumentos, esses fatos que o próprio relator levanta, isso não são fatos que, entre aspas, é sinônimo de narrativa. Você tem imagens, vídeos, mas onde é que está a prova, o documento? Onde é que está a incitação que fez com que tanques e militares deixassem os quartéis e fossem depor o presidente da República? Aí é a história. Então, este posicionamento do ministro Fux pode sim trazer pelo menos um pouco mais de foco e luz para a questão central. Onde estão os fatos objetivos e concretos? Não é uma concatenação de narrativas, como foi o filminho lá. Não é roteirista de cinema, que você pega lá vários filmes, conecta e cria uma história. Não é uma criação da história. Onde é que está o crime? Precisa ter fato concreto, objetivo. Não pode ter suspeita, insinuação. Na própria peça da Procuradoria-Geral da República, Caniato, a palavra possibilidade é mencionada dezenas de vezes. Como é que você tem uma peça de acusação que é possível que isso engaje naquilo? Isso não existe no direito. O direito ou tem um fato ou não tem fato para ser julgado. E você tem que ser julgado de acordo com o fato que esteja explícito na lei. Então, eu vejo a manifestação do ministro Fux no início desse julgamento que pode trazer luz assim, vamos olhar os fatos concretos, não vamos fazer um julgamento com coração ou com narrativas ou montar videozinho com cronologia dos fatos para dizer que esse é o fato concreto que prova que isso é uma organização criminosa. Não é. Isso não tem substância jurídica. Então, eu sou um otimista, como o Mota gosta de dizer, no sentido que eu acho que determinadas ideias e atitudes pode, pelo menos, mudar o olhar de certas pessoas de como elas vão encarar os reais fatos objetivos e não as narrativas. Isso pode mudar a sentença final? Acho que não. Como eu disse, eu acho que esse é um julgamento, infelizmente, político, e um julgamento político que a gente já sabe o final do filme. Bolsonaro será condenado. Mas todo o constrangimento que isso pode trazer, ou pode ser um voto mais apertado, ou não será uma derrota fragorosa para Bolsonaro, tudo isso pode influenciar a revisão desse caso depois. Então, é preciso ter muito cuidado como nós vamos enfrentar daqui para frente esse julgamento. Agora, eu entendo que isso ajuda, sim, a criar um sentimento cada vez mais forte na Câmara dos Deputados. Aí, sim, um fórum político para o projeto da anistia avançar. E o último ponto aqui, Mota, que eu não acho que é todo mundo que está nesse processo da anistia, como eu sempre disse aqui, que precisa ser ampla e restrita. Eu nunca fui a favor disso. Eu, como Beraldo aqui, defendo que vândalos, gente que entrou em prédio público, depredou o bem público, tentou agredir policial, precisa ser julgado e condenado. Acho que não tem que ter anistia, botar todo mundo debaixo da mesma asa e passar pano para essa turma, não. Acho que essa turma precisa ser condenada. Nós temos de dar o bom exemplo do cumprimento da lei. Agora, pessoas como a cabeleireira e várias dezenas de pessoas que participaram desse movimento que não tiveram nenhuma ação em depredar prédios públicos, em atos de violência, essas sim merecem a justiça. E a justiça está no projeto da anistia. Pois é, como o Dávila fez um comentário em cima do que disse o Mota há pouco, quer só trazer o contraponto, um complemento, Mota? Depois eu passo para o Beraldo. Quero sim, não, eu acho ótimo que o Dávila traga aí a dose diária dele de otimismo, né?
eu acho que ele está errado. Eu acho que isso não vai fazer diferença nenhuma. E eu vou, de forma muito cuidadosa, discordar da opinião que ele emitiu agora, que ele disse que também é do Beraldo, de que os vândalos têm que ser punidos. A gente vive num país onde, de cada 100 homicídios, só em 9 casos, o autor é identificado. Desses 9 casos, 3 vão a julgamento. Em 2 casos, o autor é efetivamente condenado. Eu não acho que num país como esse, a prioridade é punir vandalismo. Vandalismo é crime? É, claro que é. Deveria ser punido? Deveria. Vandalismo desse tipo nunca foi punido. É fácil achar na internet cenas de manifestações violentas. Eu testemunhei uma. Em 2013, eu estava saindo do trabalho no centro do Rio de Janeiro e me deparei com a cena de guerra. Era pedra voando, coquetel molotov, ônibus sendo incendiados. Eu acho que a mesma coisa já aconteceu em Brasília. Eu não me lembro de nenhum desses manifestantes sendo incomodados. Eu me lembro de um caso do fotógrafo que foi atingido por um coquetel molotov, que veio a falecer aqui no Rio de Janeiro, e que foi um processo que se arrastou. Então, eu não acho que a gente pode pedir ou achar justa uma justiça assimétrica, uma justiça que é seletiva, ela escolhe. Então, o crime vai ser punido, mas quando eu quiser, no momento que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu proponho o seguinte: vamos punir todos os vândalos, todos. Vamos pegar desde 2013, está fartamente documentado. É fácil descobrir quem são as pessoas. Vamos punir todo mundo. Ou a gente aplica agora o mesmo tratamento que foi aplicado aos vândalos que nunca foram punidos. Porque senão, meus amigos, a gente se coloca numa posição politicamente inviável. Nós estamos trabalhando pela nossa própria extinção. A gente está vendo um emprego de normas jurídicas como arma política e achando que não, veja bem, não tem veja bem. Uma corte não abre processo de ofício. Qual é a parte desse princípio básico que agora é flexível? Um juiz não pode julgar um processo do qual ele é vítima. Tem que haver individualização de conduta. Se essas coisas não estão acontecendo, como é que a gente pode continuar essa discussão? E dizer, não, veja bem, apesar de tudo isso, eu sou a favor da punição dos vândalos. Vou repetir de novo, de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, em 2 casos, o assassino acaba preso. É nesse país que nós estamos aqui debatendo. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Estamos trazendo e analisando, naturalmente, as manifestações do ministro Luiz Fux no julgamento de ontem, julgamento que transformou Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados em réus por suposta tentativa de golpe de Estado. E aí o Mota e o Dávila faziam reflexões acerca das repercussões dessa fala de Luiz Fux, o que poderia acontecer, inclusive, se isso abriria um precedente, manifestação de outros advogados, revisão do próprio Supremo dessas penas impostas aos condenados. Dávila, quer só arrematar esse debate dentro do debate entre você e o Mota para fechar? Depois eu passo para o Beraldo, inclusive tem uma informação, uma apuração da nossa equipe. Vai lá, Dávila. Não, eu concordo parcialmente com o que o Mota disse, no sentido que houve, sim, abusos inexplicáveis às doutrinas do Estado Democrático de Direito. É isso aí, um juiz não pode ser vítima e julgador, não se pode abrir inquérito por tempo indeterminado e sigiloso, não se pode condenar pessoas sem a devida individualização de penas, tudo isso está correto. Agora, eu não acho que, porque nós não punimos pessoas no passado,
que nós devemos continuar passando pano para o vandalismo. Aliás, eu acho que as atitudes de vandalismo ocorrem porque, no passado, passaram-se panos para vândalos. E isso acaba estimulando o vandalismo. E o vandalismo está na lei brasileira, que é crime. E se está na lei, Mota, tem que ser condenado. Não, no passado não condenaram. Então, esse é o problema do passado. O problema é que nós temos que, alguma hora, começar a condenar justamente para dissuadir as pessoas a atos de vandalismo. Não é porque uma injustiça foi cometida no passado que a gente tem que continuar perpetuando a injustiça de não cumprir a lei. Ou seja, o Brasil tem que parar com essa cabeça de que tem lei que pega e lei que não pega. A lei é feita para ser cumprida. Se tem lei que pega e não pega, é o descrédito total da justiça e do Estado Democrático de Direito. Então aí vamos voltar para a época do faroeste. Vamos carregar cada um uma arma e fazer justiça com as próprias mãos. Não é isso. Então eu entendo que imperfeições do sistema jurídico brasileiro não justificam passar pano para crimes e que crimes precisam ser punidos. E quem sabe agora, ao punir vândalos, é o início de um processo para evitar, coibir e dissuadir pessoas a cometer atos de vandalismo. Pois é, deixa só, enquanto o Dávila há pouco falou sobre o julgamento de ontem, em dado momento a corte exibiu um vídeo, né, uma seleção de imagens sobre os atos do dia 8. E aí a Rose, viu, Dávila, Beraldo e Mota, escreveu o seguinte, ela fez críticas, inclusive, à exibição desse vídeo. Ela disse: qualquer vídeo é parcial. A escolha de uma imagem para abrir o vídeo foi determinada por alguém. A edição de quem aparece e fazendo o quê foi feita por alguém. O vídeo é uma visão parcial sobre algo que aconteceu. Boa reflexão, Rose, obrigado, viu, pela participação. Também li muitas críticas em relação a esse vídeo, que naturalmente é uma visão parcial de alguém sobre algo, né? Faz uma compilação de imagens. Nem todas as imagens que foram registradas estão nesse vídeo, então selecionaram algumas imagens. Vamos abrir com essa, depois a gente segue para essa imagem. Enfim, importante também a análise da Rose, que acompanha aqui a programação. Beraldo, antes de passar para você, tem uma apuração da nossa equipe, inclusive o Felipe Gustavo trouxe essa informação, porque nós debatíamos aqui a manifestação da defesa da cabeleireira Débora, que inclusive emitiu uma nota manifestando preocupação sobre as falas de Luiz Fux. E a informação que nós temos, a apuração da nossa equipe, que outros advogados também estão reclamando desse julgamento emocional. Parece que as falas de Luiz Fux e a manifestação da defesa de Débora abriram um caminho para que outras defesas comecem a se manifestar, fazendo esses apontamentos de um julgamento muito emocional e tratando dessa observação de Luiz Fux. Então as defesas, sim, devem possivelmente se manifestar de forma oficial em relação a essas penas exageradas. E aí a gente precisa trazer, claro, esses indícios como uma projeção de que possivelmente a fala de Fux possa trazer um movimento muito maior, né, de advogados que possivelmente se manifestem na imprensa, mas se utilizem dos dispositivos possíveis para tentar mudar essas penas que vêm sendo impostas aos condenados no dia 8. Beraldo? Eu não tenho a menor dúvida de que isso será usado por todos os advogados de defesa, tendo em vista que finalmente se abre ali uma brecha em que um dos 11 ministros da corte, reconhece que há elementos ali influenciando decisões e que isso não deveria acontecer. Agora, só para registrar aqui, vou tomar a liberdade de falar, acrescentar o que o Dávila disse, só para dizer o seguinte: vandalismo não derruba governo. Vandalismo não interrompe o processo democrático. Vandalismo é um ato, como vimos ali, onde foi depredado patrimônio público, e tem um aspecto que eu acho relevante, que é a invasão da sede dos três poderes: Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, que já foi invadido outras vezes e igualmente deveria ter sido punido de forma firme. Nunca foi, é verdade, o Mota tem razão nisso.
Mas, então, a gente só precisa separar as coisas. Não é que ninguém aqui, nem eu, nem o W, estamos dizendo não, há circunstâncias em que 14 anos é uma pena, ou 17, é uma pena adequada para o que ocorreu. Não é. Em hipótese absolutamente nenhuma é vandalismo com pena de vandalismo, que deve ser serviço comunitário, deve ser alguma coisa nesse sentido. E outra coisa é um sujeito que pega uma barra de ferro e dá na cabeça de alguém, como aconteceu com essa policial, que foi inclusive exibido ali no vídeo do ministro Alexandre, e que, obviamente, é uma tentativa de homicídio. Ele precisa ser tratado como tentativa de homicídio, né? Então, assim, essas coisas precisam estar nos seus devidos lugares, e elas não estão nos seus devidos lugares. Então, também, eu não sou aqui favorável a anistiar quem tenta matar os outros, como também não sou favorável, mas, enfim, já passou a anistia que foi dada a pessoas que sequestraram, mataram, torturaram pessoas durante o regime militar no Brasil. Então assim, ali meu posicionamento é único para todos os lados. Agora, Caniato, essa situação em que a gente se encontra, onde se pega esse ato cometido ali pela Débora, que pega um batom, escreve numa estátua uma frase dita por um próprio ministro da Corte, onde ela diz o seguinte, coisas, inclusive, perdeu mané, quer dizer, a gente já viu, eu lembro na época do impeachment da ex-presidente Dilma, pessoas de esquerda que tinham faixas querendo a morte de Eduardo Cunha, por exemplo, o presidente da Câmara que abriu o processo de impeachment contra a então presidente Dilma. Pediu claramente, como as pessoas que querem tirar o presidente da República, isso acontece com todos os presidentes da República. Então, se as pessoas se manifestarem contra o presidente, pode, mas aí se manifesta contra a cor, não pode? Qual é o ponto disso? Não tem. As pessoas têm que ser livres para se manifestar contra ou a favor do que elas quiserem, porque a palavra ela traz uma responsabilidade a quem diz, mas ela não causa esse dano que se coloca ali com capacidade de causar uma revolução, porque a Débora escreveu, perdeu mané numa estátua da justiça. Então, assim, obviamente está tudo completamente fora de lugar, Caniato. E é preciso colocar essa bola no chão, porque do jeito que estamos agora, não teremos um bom resultado em absolutamente nada disso. E me preocupa a insistência que existe, a gente viu aquilo no vídeo que foi exibido, que não faz parte do processo, em que se tenta transformar a realidade. A realidade daquele vídeo é um grupo de manifestantes indo em direção aos prédios que não apresentaram a segurança devida, compatível àquilo que já se esperava que fosse acontecer. É isso que tem que ser investigado. Por quê? Meia dúzia de guardas para impedir 100, 200, 300 pessoas que estavam querendo ali entrar de forma errada, sim, mas querendo entrar no prédio público. Cadê a proteção dos prédios mais importantes da República? Essa é a pergunta que fica, e não essa forçação de barra de querer transformar a realidade que está demonstrada ali naquele vídeo. Pois é, mas o que puxou para cima essa pena sugerida pelo relator a Débora foram os crimes que ela acaba sendo acusada, né? Porque se nós deixássemos somente a deterioração do patrimônio tombado, imaginemos que na revisão os ministros entendam que dos 5 crimes em que ela é acusada, eles decidam retirar 4. Aí fica somente deterioração do patrimônio tombado. Vocês sabem qual é a pena prevista? Pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa. Então, olha como muda. Então, para você chegar a 14 anos, deveria tirar os outros 4 em que ela é acusada. Mota, quer trazer também o seu ponto de vista em relação aos últimos comentários e análises do Beraldo e do Dávila? Beraldo bem destacou, se deterioração do patrimônio tombado não derruba governo, né? Eu acho que o Beraldo foi muito feliz no comentário dele, ele me ajudou, porque nós estamos aqui patinando em gelo fino. A gente está aqui lidando com uma situação radioativa. Então, é óbvio, né? Ninguém defende mais punição a crime do que eu. Eu tenho um livro escrito sobre isso. Mas a gente tem que fazer essa punição ao crime
de uma forma que faça o mínimo sentido de justiça. O Beraldo deu o exemplo perfeito. Alguém pegou uma barra de ferro e agrediu uma policial na cabeça. Não foi isso, Beraldo? Alguém. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa tem nome e sobrenome. Alguém, uma outra pessoa que estivesse passando ali no momento, não pode receber a culpa por esse crime. Isso se chama individualização de conduta. É assim que a justiça sempre funcionou. Vamos supor, eu, o Beraldo e o Dávila, a gente resolveu fazer vandalismo. Entramos em algum lugar aí, cada um de nós fez uma coisa. Eu posso ter quebrado um objeto de altíssimo valor. O Beraldo pode ter cuspido no chão, foi o vandalismo dele. O meu ato teve consequências graves, o dele não teve. Quando você individualiza a conduta, você faz justiça. E aí você pune a pessoa de acordo com o que ela fez. É lógico que o fato de não ter havido punição no passado não significa que não deve haver punição no futuro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo vai ser exemplificado com uma pergunta. Uma pergunta que me foi feita aqui por um espectador online, que eu coloco aqui para o Dávila e para o Cristiano Beraldo, se ele quiser responder também. Se amanhã um militante do MST resolver quebrar alguma coisa em algum prédio oficial, de qualquer dos poderes, qual é a chance que vocês acham desse militante ser punido pelo vandalismo que ele cometeu? Pois é, passo então para você, Dávila. Questionamento do nosso espectador. O questionamento é muito simples. Todo país no qual a justiça depende do nome ou da fotografia de quem está no processo é um país que não tem uma justiça que respeita o regramento do Estado Democrático de Direito. É óbvio que deveria ser punido. Agora, se não é punido por causa que esse é um militante do nosso partido, por causa que esse é um aliado do partido, isso é um país que não faz justiça. Esse é um país que não é um país de justiceiros, como eu disse, mas não é um país onde há justiça. E que a justiça brasileira está, sim, num momento muito delicado, porque a famosa balança e a venda no olho, que deveria fazer com que a justiça fosse imparcial, está cada vez mais difícil de ver esta imparcialidade em atos, principalmente da Suprema Corte brasileira. Portanto, a resposta é óbvio que deveria ser punido. Agora, se vai ser punido, provavelmente não, se cair numa determinada vara em que, principalmente, o juiz tem uma simpatia política pelo partido. Agora, isso mostra as deficiências da nossa justiça. Mas nós temos de defender aqui os princípios que regem a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo aqui. Se a justiça está cumprindo o seu papel, porque não há atentado maior à ordem do Estado Democrático de Direito do que jogar a Constituição na lata do lixo e jogar a lei na lata do lixo. Isso sim é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Nós temos lei, nós temos Constituição, porque é isso que diferencia as democracias dos regimes autoritários. É isso que diferencia um país no qual reina a liberdade e de um país onde inexiste a liberdade. Portanto, a nossa defesa aqui o tempo inteiro é para justamente o oposto. A justiça tem que tomar vergonha na cara e zelar pela lei e pela Constituição. Pois é, passo também a pergunta do espectador para o Beraldo. Vai lá, Beraldo. E eu vou usar um exemplo concreto nessa suposição do telespectador. Teve aquele episódio em que um indígena deu uma flechada num segurança da Câmara dos Deputados. Esse indígena tinha que estar na cadeia. Essa tribo nunca mais vai ver um centavo de dinheiro público, porque foi lá protestar de forma violenta na Praça dos Três Poderes, invadiram e quebraram a Câmara dos Deputados. O problema é isso. Não há esse tipo de punição, porque não é indígena, pode tudo. É do MST, coitadinho, pode tudo. Não pode tudo, não. Pode cumprir a lei. E se não cumpre a lei, tem que ter cadeia. É assim que funciona um país sério.
Não pode ficar nessa história como a gente está vendo agora, e nisso o Mota está repleto de razão, só porque era manifestante de direita, está recebendo um tratamento duríssimo por parte do Poder Judiciário. Isso é absolutamente inaceitável e faz parte deste flagrante desequilíbrio de poderes que estamos vivendo hoje, de que tanta gente fala aqui, Canela. Pois é, mas eu me lembro que o Beraldo deu o exemplo da estátua do Borba Gato, porque o exemplo do MST e do indígena, as pessoas podem conectar com um auxílio por conta do viés daquele grupo, entendeu? Ajudaram porque tem ligação com o PT. Ajudaram porque é do grupo tal. No caso do militante que colocou fogo na estátua do Borba Gato, não, né? Então é importante a gente fazer justamente essa comparação, né? No que difere aquele vandalismo com uma estátua, com o patrimônio tombado, no caso da estátua do Borba Gato, para a estátua da Justiça. Em um, a Débora escreveu com batom, perdeu mané. No outro caso, o cara incendiou, estragou a estátua do Borba Gato. E eu tenho, inclusive, para quem não conhece esse episódio, não sei se a produção consegue só colocar a foto para mostrar o tamanho da estátua, mas ele foi, inclusive, punido. Ele foi sentenciado a 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime aberto. Só que ele transformou essa pena em prestação de serviços comunitários, para a gente observar exatamente o que acontece na prática, assim, pré-evento do dia 8, pré-manifestação do dia 8 de janeiro, o que acontece na prática? Qual é o entendimento da Justiça para dano ao patrimônio tombado? E aí tem esse episódio da estátua do Borba Gato